Meu nome é Ek Taison, sou oficial de justiça. Se pronuncia assim, mas se for colocar no vídeo, meu nome é Ek Taison. Bom, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, mexe com a vida de todo mundo: a vulnerabilidade do consumidor. E para a gente entender como isso funciona na prática, vamos acompanhar a história da contratação de um plano de saúde. É uma situação que mostra direitinho a dinâmica de um tipo de acordo muito, mas muito comum: o tal do contrato de adesão. Então vamos lá, nossa conversa de hoje vai ser contada como uma história, sabe? Quase como se fosse uma história em quadrinhos, para deixar tudo bem fácil de pegar. E claro, toda boa história tem que começar com uma missão. Então, essa aqui é a Ana. Como muita gente, ela tem uma missão que é super importante: garantir a segurança e o bem-estar da família. E para isso, ela decide que o melhor caminho é contratar um plano de saúde. Pensa só no peso dessa decisão. Afinal de contas, é a saúde das pessoas que ela mais ama que está em jogo. À primeira vista, parece uma tarefa simples, não é? Contratar um serviço essencial para poder dormir com mais tranquilidade. Mas a jornada da Ana está prestes a encontrar o primeiro grande obstáculo. E aí fica aquela pergunta no ar: o que é que poderia dar errado? E a resposta para essa pergunta leva a gente direto para o centro da questão. O primeiro grande desafio no caminho da Ana: um documento chamado contrato de adesão. E aí a Ana recebe o contrato do plano de saúde. Imagina a cena: aquele monte de papel, um documento gigante, cheio de termos técnicos e com todas as regras já escritinhas prontas. Não tem espaço para conversar, para tentar ajustar uma coisinha aqui ou ali, é a empresa falando sozinha. E isso, pessoal, é a definição perfeita de um contrato de adesão. As fontes que a gente consultou são bem claras quanto a isso. É aquele tipo de contrato em que uma das partes, o fornecedor, já deixa tudo pré-definido. Para o consumidor, como a Ana, só restam duas opções: ou aceita tudo do jeito que está, ou desiste do serviço. É o famoso pegar ou largar. E este slide aqui deixa contraste bem óbvio. De um lado, a gente tem um contrato comum que parte do princípio de que vai ter diálogo, negociação, um acordo entre as duas partes. Do outro lado, o contrato de adesão. É uma via de mão única. É basicamente a imposição de regras por quem tem mais poder na relação, o que, claro, coloca o consumidor numa posição de total vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade não é só uma impressão, não. Essa situação do jurista Cavalieri Filho, lá de 2008, resume a situação de forma perfeita. O crescimento do consumo em massa acabou levando a esse modelo de contrato, onde a pessoa, sem poder nenhum de barganha, fica totalmente à mercê do que o fornecedor decidiu colocar no papel. Bom, a Ana, precisando muito do serviço, assina o contrato. Missão cumprida, certo? Só que não. Como em toda boa história, a complicação de verdade aparece depois. Vamos ver agora como o problema se manifesta, na forma de uma armadilha que estava ali escondidinha no texto. E aí acontece. Passam alguns meses e a família da Ana precisa usar o plano para um procedimento médico importante. Eles vão atrás da cobertura que contrataram, mas a resposta é um verdadeiro balde de água fria. Negado. O serviço essencial, a razão de todo aquele esforço, simplesmente é recusado. O choque é enorme. A frustração nem se fala. Mas por que isso aconteceu? A resposta não está na primeira página do contrato, mas sim escondida em letras miúdas, naquilo que a gente chama de cláusula abusiva. Tá, mas o que faz uma cláusula ser abusiva? O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor dá pra gente um mapa bem claro. É qualquer regra que coloque a pessoa em uma desvantagem exagerada, sabe? Que seja contra o princípio da boa-fé, ou que limite direitos que são essenciais, que permita que o fornecedor mude o preço sozinho quando bem entender, ou até que force o consumidor a ter que provar algo que deveria ser obrigação da empresa. Diante daquela negativa, a Ana poderia ter se sentido completamente derrotada. Mas a história dela tem uma virada interessante. Ela descobre que, mesmo sendo a parte mais fraca ali na negociação, ela não está desprotegida. Existe um escudo. E esse escudo é ali. Ana descobre o Código de Defesa do Consumidor. E ele não é só um livro de regras, não. Ele é uma ferramenta de equilíbrio que foi criada exatamente para proteger quem está na posição mais vulnerável, como ela. Um dos superpoderes desse escudo é o princípio da transparência. Quer dizer, não adianta só entregar o contrato. As cláusulas precisam ser claras, fáceis de entender. Se o contrato vem com aquela linguagem super difícil ou meio ambígua, ele já está ferindo esse princípio que é fundamental. E isso leva a gente para outro princípio-chave. Se uma cláusula é confusa, se ela pode ter mais de uma interpretação, a lei manda que a interpretação seja sempre, mas sempre mesmo, a mais favorável ao consumidor. A dúvida joga a favor da parte mais fraca.
Isso é uma proteção e tanto contra surpresas desagradáveis e as armadilhas no texto. Armada com esse conhecimento todo, a Ana percebe que a situação mudou completamente. O jogo virou. Ela agora entende o poder que a lei dá a ela. Vamos então para o desfecho dessa história. E aqui está o ponto mais importante de todos. A maior descoberta da Ana é essa. De acordo com o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, uma cláusula abusiva é considerada nula. O que isso significa? Que para a lei é como se aquela regra injusta simplesmente não existisse. Ela não tem valor legal nenhum. Mas, atenção aqui, anular uma cláusula abusiva significa que o contrato inteiro vai para o lixo? Não. E é aí que entra o princípio da preservação. A lei quer manter o acordo funcionando. Então só a parte injusta, a tal da cláusula abusiva, é que é removida. O resto do contrato continue de pé, valendo normalmente. Então, na prática, o resultado é este. Primeiro, a regra que fez o plano de saúde negar o procedimento é declarada nula, some do mapa. Segundo, o plano de saúde da Ana continua ativo sem problemas. E terceiro, e o mais importante, o direito dela à cobertura é garantido. A jornada da Ana ensina pra gente uma lição que é fundamental. Num mundo cheio de contratos de adesão e de letrinhas miúdas, a informação, o conhecimento dos próprios direitos, essa é a ferramenta de proteção mais poderosa que existe. Entender as regras do jogo é o primeiro e mais importante passo para se defender. E assim a gente fecha essa análise. A história da Ana é, na verdade, a ilustração de um problema muito real e super comum. Isso deixa uma reflexão final no ar. E nos contratos que já foram assinados por aí? Nos planos de saúde, nos serviços de streaming, nos financiamentos? Será que não existe alguma cláusula que, depois de tudo isso, talvez mereça uma segunda olhada? Fica a pergunta.